Ninguém compra um apartamento ou uma casa na planta pensando em desistir, não é mesmo? Em algumas situações, porém, a relação entre o comprador do imóvel e o vendedor fica insustentável e a única solução para os dois é encerrar o contrato totalmente. Mas, antes de a gente conversar sobre a nova lei do distrato imobiliário e aproveitando o tema do nosso assunto, você não pode ficar aí imóvel. Por isso, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho da notificação enquanto a nossa vinheta roda. Antes da Lei 13.786 de 2018, havia uma insegurança quando o assunto era a desistência da aquisição do imóvel. Isso porque a antiga legislação não era clara, principalmente sobre quanto o adquirente deveria receber de volta caso viesse a desistir da compra. Os contratos que eram assinados para a aquisição desses imóveis previam coisas totalmente diferentes uns dos outros, a respeito de aspectos importantes da contratação, como, por exemplo, qual a porcentagem do valor investido o adquirente vai ter devolvida e qual o prazo isso pode ser feito. Hoje, a lei do distrato imobiliário já prevê com exatidão como será feita essa devolução e em quanto tempo. O objetivo claro da lei do distrato imobiliário é trazer estabilidade a esse mercado, que em conjunto com a construção civil são verdadeiros pilares da economia do país. Antes dessa lei, não havia parâmetros legais para a devolução de valores para os adquirentes de imóveis incorporados ou provenientes do parcelamento do solo, que desistiam da compra, o que fazia com que cada vendedor devolvesse o valor que acreditava ser justo, causando grande incerteza. O que é isso, rapaz? Isso causava incerteza e insatisfação nos compradores que acabavam apresentando ações judiciais requerendo que o judiciário obrigasse ao vendedor a devolver até a totalidade dos valores pagos por eles na aquisição dos imóveis. Isso também gerava incerteza para o mercado, pois o empresário não tinha como prever os riscos judiciais do seu negócio. Mas antes de a gente começar a entrar nesses detalhes da lei do distrato, é importante dizer que ela representa um importante avanço para o direito à informação do consumidor. É mesmo, é? Isso mesmo. A lei do distrato prevê diversas informações que devem ser repassadas de forma clara ao adquirente do imóvel na planta ou em loteamento para que o contrato seja válido. A maioria das informações devem estar claras e destacadas em um quadro resumo do contrato, o qual vai estar logo no início do instrumento e conterá dados como o preço total a ser pago pelo imóvel, o valor da parcela do preço a ser tratada como entrada e a sua forma de pagamento, o valor referente à corretagem, a forma de pagamento do preço com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas, os índices de correção monetária aplicáveis, as consequências do desfazimento do contrato, as taxas de juros eventualmente aplicadas, as informações acerca da possibilidade do exercício do direito de arrependimento, previsto no Código de Defesa do Consumidor. O termo final para obtenção do auto de conclusão da obra, o habite-se, e os efeitos contratuais do atraso em seu fornecimento. Se não houver alguma dessas informações no quadro resumo de determinado contrato, a lei concede o prazo de 30 dias para que ela seja inserida. Mas, se a informação não for inserida, haverá um justo motivo para a extinção do contrato por parte do adquirente. Ainda tentando dar uma proteção ao adquirente, a lei entende que deve haver assinatura especificamente em algumas cláusulas, como a que prevê a forma de desfazimento do negócio. Além disso, conforme o Código de Defesa do Consumidor, qualquer obscuridade, incerteza ou imprecisão nos contratos de compra e venda deverão ser interpretadas da melhor maneira para o consumidor. Outro aspecto importante da lei do distrato imobiliário é que ela veio solucionar uma discussão antiga que muitas vezes era levada ao judiciário. Quer saber qual? O prazo de 180 dias de tolerância para entrega dos imóveis é legal ou não? A grande maioria dos contratos trazia essa tolerância, mas o entendimento dos juízes era de que ele somente poderia ser aplicado Que nojo! em casos excepcionais. Agora, a lei consagrou a tolerância de 180 dias para o atraso na entrega de imóveis, o que deve estar previsto em contrato e em cláusula destacada. Yeah, Mr. White! Mas se o prazo de 180 dias for ultrapassado, sem que o comprador tenha dado causa a isso, ele pode exigir a devolução integral do valor que pagou pelo seu imóvel. Ah, agora eu entendi! Nesse caso de atraso, o adquirente tem duas opções. Pode rescindir o contrato
receber todo o valor que pagou de volta e ainda uma multa em até 60 dias da extinção do contrato, ou pode requerer uma indenização de 1% do valor já efetivamente pago à incorporadora por mês de atraso, a qual será corrigida monetariamente de acordo com os índices previstos no instrumento. Mas em hipótese nenhuma, essas multas podem ser pagas cumuladamente, ou seja, pagas em conjunto. Agora, o que o adquirente tem direito caso dê causa à extinção de contratos de aquisição de imóveis incorporados? Não sei. A lei prevê que ele pode receber o valor que pagou de volta, com a dedução da comissão de corretagem, de uma pena de até 25% do valor já pago pelo bem, dos valores correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel, das cotas condominiais e contribuições devidas à associação de moradores e dos demais encargos incidentes sobre o imóvel e das despesas previstas no contrato. Caso o comprador tenha recebido o imóvel, ainda poderá ser retido dele o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês em que ele esteve na posse do bem. Os descontos do comprador, que serão feitos em função do desfazimento do negócio, devem ser limitados ao valor efetivamente pago por ele ao vendedor, exceto em relação às quantias correspondentes à posse do bem, que podem até ultrapassar o montante já pago. Quanto ao prazo para a devolução dos valores ao comprador, há uma diferença caso a incorporação seja estabelecida pelo regime de afetação ou não esteja restrita a esse regime. Se a incorporação estiver sobre o regime de afetação, o prazo para a devolução será de 30 dias da expedição do habite ou de documento equivalente, podendo a pena por dar causa à extinção do contrato chegar a 50% do valor pago pelo bem. Se não houver patrimônio de afetação, os valores serão devolvidos em até 180 dias, contando do desfazimento do contrato. Uma exceção a esses prazos é o caso do imóvel ser revendido, ou seja, vendido a um terceiro antes do fim do prazo citado, quando eles serão reduzidos para 30 dias da revenda. Existe uma possibilidade de a multa não ser cobrada. Isso pode acontecer quando o comprador indicar alguém que o substitua no contrato e o fornecedor aprove essa pessoa. O Código de Defesa do Consumidor ainda prevê o direito de arrependimento, que pode acontecer quando alguém adquire um bem imóvel em um lugar diferente da sede da empresa vendedora. Pode ser em um estande de vendas ou pode ser pela internet. Nessas hipóteses, nada pode ser cobrado do consumidor. Ele deve receber o valor cheio que foi pago na aquisição do bem. No caso de loteamentos, por exemplo, a lei do distrato também prevê a necessidade de fixação de um quadro-resumo com o objetivo de fazer valer o direito de informação do consumidor. A principal diferença do distrato da aquisição desse tipo de imóvel para os incorporados diz respeito ao prazo para devolução dos valores pagos e aos percentuais que podem ser retidos pelo vendedor. Vale a pena você conferir um artigo do nosso site sobre esse assunto. O link está aqui na descrição. Gostou dessas dicas? Então curta e compartilhe esse vídeo. E se você quiser receber mais informação, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o nosso site e nos siga nas nossas redes sociais. Consagrou total. Previsível.